99% a responsabilidade tem que ser nossa, minha opinião. A organização ela dá condição, etc. E por que eu falo isso? Porque estar preparado para mim é importante para esses momentos. Dias de gravações aqui na NetGlobe para o nosso projeto Por Trás da TI. Recebendo grandes convidados com histórias muito interessantes que nós vamos descobrir agora. Bruno Porte. Bruno, um grande prazer poder te receber aqui para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. O prazer é meu, uma honra estar aqui nesse projeto maravilhoso que vocês tocam, retratando as histórias dos profissionais de tecnologia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bruno, você sabe que está sendo um prazer enorme, né? Entrevistar mais de 30 profissionais, executivos, cada um com uma trajetória, mas todas elas têm uma base muito em comum, né? Profissionais muito criativos, né? Inquietos, que gostam sempre de se desafiar. Isso é um pouco da característica da nossa profissão de TI. Mas eu queria começar a nossa conversa relembrando da sua infância. Família, valores, aprendizados. Conta um pouquinho do início da jornada. Legal. Bom, nasci em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Sou filho de um casal de pais muito jovens. Eu nasci, eles tinham 21, 22 anos. Tenho uma irmã, uma diferença de 6 anos. E essa proximidade da idade foi muito importante para mim. Uma família muito afetuosa, com muito carinho, uma criação muito próxima. Fui primeiro neto de um dos lados, segundo do outro, então tinha todo aquele cuidado, né, com o primeiro, enfim. Mas uma família muito unida, né, uma família muito afetuosa, como eu falei, e uma infância muito rica. A gente volta para as épocas, né, para minha época, para a nossa época, onde a gente brincava muito, a gente se divertia, tinha muitos amigos, a gente, apesar de eu morar em condomínio, mas ia muito para a rua, né, jogar futebol, empinar pipa, ter essa relação, né, de antigamente, que era muito importante. E isso para mim teve uma base, formou uma base muito sólida na questão de relacionamento, amizade, estar sempre conectado a mais pessoas. Isso foi importante para mim, foi fundamental. Pensando nos meus pais, os valores vêm deles, né? Então a base, meu pai trabalha com vendas a vida inteira, sempre aquela questão da palavra, da lealdade, da integridade, né? Isso é muito forte. A gente ter os princípios e os valores muito bem enraizados na família. E eu tive sorte de ter um núcleo familiar muito positivo nesse sentido, né? Então, poxa, muito bom. E isso diz muito, né, Bruno, quem somos hoje, né? Sim. Como pais, como filho, como esposo, né, marido, isso é muito bacana. Bruno, uma das pérolas que a gente sempre gosta de colecionar aqui são os momentos onde a gente conseguiu ter o primeiro contato com o computador, né? E eu queria saber como que foi na sua vida, né? Ou seja, quem te apresentou, como que foi aquele momento, né, genial da primeira experiência com o computador? Como que foi? Família, né? Meus pais, né? Minha mãe, a gente estava vivendo aquela época da transformação, dos microcomputadores, etc., e aquela preocupação já em torno, eventualmente, de conhecer o novo, de estar antenado com o que viria de novidade no mundo, mas ao mesmo tempo preocupado com uma questão de futuro, empregabilidade e tal, né? Então, eu fiz curso, a gente teve computador em casa, né? Tive essa oportunidade. Então, ali foi o meu primeiro contato, brincando ali ainda com Word, PowerPoint, mexendo em algumas coisas no Excel. Quem nunca, lá naquela fase, tinha que fazer trabalho da escola, da faculdade, fazer uma capa e tal. Então, ali foram os meus primeiros contatos. Para mim, era uma coisa muito, assim, foi uma coisa muito normal na aceitação. Eu já era muito antenado com videogame, então eu já vinha do Atari, Super Nintendo, aquela coisa toda, e de repente o computador. Então, esses foram os meus primeiros contatos. E uma das coisas interessantes da nossa geração, né, Bruno, que muito rapidamente, ou seja, ainda muito jovem, né, a gente tinha que dar respostas para os adultos, poxa, e o que você vai ser quando crescer? O que você gosta, né? E como que foi essa definição da carreira, do curso, né? O que fazer? Sim. Foi uma coisa mais natural, né, a computação,
ou teve combinações diferentes aí? Não, eu costumo dizer que é muito ingrato, eu concordo. Eu acho que é muito difícil para um adolescente de 17, 18 anos saber o que ele quer para o futuro, né? Uma carreira que vai ser muito, muito longa. Eu dou até um passo atrás, porque eu sou um frustrado inicialmente, porque eu sempre pratiquei muitos esportes, né? Minha mãe sempre incentivou essa prática, judô, natação, futebol também, enfim. Mas com 14 anos eu rompi o ligamento do joelho. Então eu tive que parar ali de praticar esportes, eu tive que esperar o crescimento ósseo finalizar para eu poder fazer a cirurgia. Então eu larguei os esportes e comecei a procurar alguns caminhos, né, que não seria mais o esporte. Então essa é a minha primeira frustração, o primeiro momento que eu tive que ter muita resiliência na vida e dar esse próximo passo. E aí curiosamente eu não fiz faculdade de tecnologia. Eu fiz o caminho inverso de que muitos profissionais fizeram, né? Muitos profissionais fazem tecnologia, entram na parte técnica e depois migram para a parte de gestão e administração. Eu fiz administração e entrei em tecnologia na sequência, no trabalho. Olha que né? Então, interessante. essa história é um pouco peculiar. Por quê? Como eu machuco o joelho, eu fico muito triste e vou procurar trabalho. E comecei lá com 15 anos como office boy. Fui office boy numa agência de turismo, passei para assistente, depois num segundo momento. E aí é quando eu entro na AGF Seguros, que lá no começo dos anos 2000, muita coisa de transformação acontecendo, etc. Eu ainda no colegial, né? Era ali um estagiário do colégio. Eu entro na AGF na área comercial. Então eu viro um assistente comercial de uma filial. E foi muito bacana, porque eu pude aprender o negócio da companhia, a dinâmica da área de vendas, do atendimento ao corretor. Isso foi muito bacana. E naquele momento a gente não falava de MVP, de beta, nada disso. Não tinha né? esses conceitos. Nada. E aí a gente teve um projeto muito interessante para centralizar os serviços operacionais da companhia. O Ferrara, que hoje é presidente da Tokio Marine, foi para a GF, trouxe essa mentalidade de centralização de serviços e etc. E aí a minha filial foi a filial piloto do sistema. Então, nesse momento, eu tenho contato com a tecnologia dentro do trabalho e eu sou o primeiro usuário ali, o beta tester dessa plataforma que ia servir para a gente protocolar os documentos, fazer malote de cheque, organizar esse fluxo operacional para enviar para as áreas de emissão das apólices, né? E foi muito importante para mim, porque eu ali como beta tester, eu pude ter o olhar do negócio, da filial, sugerir algumas melhorias e aí eu fui convidado para fazer parte da equipe do projeto. Então aí eu entro na área de tecnologia. Que história bacana, legal você trazer essa riqueza, porque isso resume muito, né, Bruno? Assim, não tem uma fórmula mágica para você construir uma carreira executiva em TI. Mas, obviamente, que tem algumas experiências que te levam, né, de uma forma consistente, firme, né, para algumas etapas. Muito interessante esse seu início. Bruno, você, hoje, quem olha a sua carreira, né, nitidamente vê uma jornada linda, né, num segmento super importante que ajudou a desenvolver o nosso país, que é o segmento de seguros do nosso país, né? E no início, né, você tinha essa visão de, poxa, eu quero trilhar uma carreira em tecnologia, em negócios, conhecer profundamente o negócio de seguros e tendo a tecnologia como viabilizadora? Ou isso foi uma coisa que foi te levando e foi natural? Como que foi esse início da sua trajetória? Quando eu entro na GF, eu tinha um desejo, uma vontade muito grande de trabalhar na área comercial. E aí isso acontece e muda a minha vida. E eu entro dentro desse projeto, fazendo definição de requisitos, prototipação de telas, etc., teste, implantação, treinamento de usuários e tal. Ali naquele momento eu fui picado. E ali, né, começou a crescer, a ser criado esse sentimento de, tecnologia aqui é uma área interessante, eu posso ter um sucesso aqui e desenvolver a minha carreira aqui dentro. Ok, vou aprender mais, né?
Então eu evoluí nesse momento, entrei depois numa área de processos, e aí eu gostei muito de ser essa pessoa que faz o meio de campo entre o programador e o usuário. Legal. Né? Então, ter essa cabeça com a visão ponta a ponta e etc. Isso me ajudou bastante. Tem uma frase que eu uso, eu aprendi lá atrás, seja especialista no que você faz e generalista no que o outro faz. Então, se eu estava ali naquele momento fazendo uma especificação de um sistema, de um software, eu queria ser a melhor pessoa que poderia especificar aquilo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não era bom em fazer prototipação de tela. Então, eu ia do lado do meu amigo ali, aprender com ele o que ele usava de técnica, qual ferramenta ele usava e etc. E isso foi acontecendo e foi uma coisa um pouco natural. Eu aprendi a questão de tela aqui, aprendi uma outra coisa ali, surgiram as metodologias ágeis e era uma coisa nova para todo mundo. Eu fui entender o que era metodologia ágil e a gente já começou a aplicar no trabalho, mesmo ainda não sabendo exatamente, né, no detalhe o que aquilo iria gerar de resultado final, mas sempre em busca desse novo. Então, eu não fiquei ali acomodado naquela posição, olhando sempre a próxima posição ou a próxima promoção. Eu queria aumentar mais o meu leque e ter possibilidades, talvez, de empregabilidade maiores. Eu acho que isso ajudou bastante e fez com que eu me tornasse um profissional, eu não vou dizer completo, porque a gente nunca mas eu diria que me tornou uma pessoa que conhece no aspecto de seguros de uma forma bem ampla, de ponta a ponta, o negócio, desde a distribuição até a parte regulatória, contábil, etc. E aí, nesse meio tempo, né, ao longo da carreira, eu fui assumindo equipes de desenvolvimento. Eu tinha equipe de reengenharia de processo, eu comecei a assumir equipe de operações dentro da área, sair um pouco de tecnologia, entrar no negócio de novo. Então, a minha carreira ela foi diversa ao longo do caminho, mas a tecnologia sempre me acompanhou ao longo desse período. Até que, um dia, um grande líder falou para mim o seguinte: eu preciso tirar você de desenvolvimento. Eu quero colocar você para tocar essa parte de desenho, arquitetura de solução. Por quê? E eu fiquei ali preocupado, né? E ele falou assim para mim: você, em desenvolvimento, você vai bem, ok. Mas eu não tenho ninguém hoje na companhia que consiga ter a visão ponta a ponta do nosso negócio para desenhar uma solução. Então, quando eu falo a gente precisa vender um produto em um canal novo, eu preciso de alguém com essa cabeça que me ajude a desenhar essa solução de ponta a ponta, desenhar esse modelo operacional de distribuição para a gente conseguir sair do outro lado. Então, você vai gerar mais valor para a organização aqui do que na programação especificamente. Esse foi um shift, Renato, super importante, porque quando isso acontece, eu entro mais no negócio, eu tenho mais relevância dentro da organização e eu começo a ter mais oportunidades de crescimento. Bruno, você trouxe uma riqueza aqui para um debate que eu acho que é isso, né? Ou seja, então, dentro da jornada, da construção de uma carreira, já está claro que não tem uma receita pronta. Porém, existem algumas capacidades que te habilitam e principalmente uma leitura, né, em momentos cruciais da jornada, onde você tem um estímulo, um convite, onde você tem total liberdade para dizer não quero, vou continuar fazendo o que eu faço, né? Eu acho que você traz aqui um momento da sua carreira que te habilitou para uma nova perspectiva da carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que dessa importância de ter um olhar cuidadoso para o momento que você tem que ter esse shift na carreira, a oportunidade, o cavalo do penacho branco, né, que passa na carreira. Fala um pouco sobre isso. Eu gosto muito de frases, né? E enfim, tem uma que eu gosto muito que é o esteja preparado, se prepare, né? Eu nunca projetei o meu sucesso na organização, eu nunca projetei a necessidade de desenvolvimento na organização. 99% a responsabilidade tem que ser nossa, minha opinião. A organização ela dá condição, etc. E por que eu falo isso? Porque estar preparado para mim é importante para esses momentos. Ou talvez o cavalo do penacho branco passe uma vez só, né? E se você não estiver pronto, você não vai conseguir selar o cavalo. Então,
é super importante estar pronto, mas ao mesmo tempo é super importante você estar aberto aos desafios. Hoje tem um dos valores que a gente tem na companhia é coragem. E eu costumo dizer que coragem é uma coisa que me acompanha ao longo do tempo. É porque você toma coragem de sair de uma zona de conforto, onde você faz um bom trabalho, entrega resultado e gera valor, para abraçar uma oportunidade nova, desconhecida, você precisa de bastante coragem, né, e flexibilidade. E, ao mesmo tempo, o espírito de aprendiz. Bernardinho fala, a gente precisa ter o espírito de eterno aprendiz. Quando a gente vai para essa nova oportunidade, a gente aceita isso, é um momento crucial, porque você pode mudar completamente o rumo não só da carreira, como da vida. Né? Muita coisa pode acontecer após uma decisão como essa. Então, estar aberto às novas oportunidades, preparar o conhecimento, ter coragem para a tomada de decisão e ir em rumo ao novo é super importante nesses momentos de leituras e momentos de mudança e de shifts de carreira. Né? Legal. Bruno, você trouxe aqui também um reconhecimento muito espontâneo na sua fala e eu vejo que você tem isso muito nos seus valores, né? Que é a gratidão por pessoas, né? Que serviram quase como anjos, no bom sentido, né? Anjos de carreira, de ajudar, né, abrir possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A importância de um profissional estar ao lado de pessoas que, de fato, podem te ajudar a transformar, você dar o próximo passo e ter essas pessoas, né, sempre no radar, sempre ativas, né, para que você possa se aconselhar, possa ter proximidade ali. Você falasse um pouquinho sobre isso na sua carreira, né? E isso é fundamental, né? A gente e é base da psicologia. A psicologia fala sobre a referência, né? A gente tem a referência em casa, que o pai, a mãe, enfim. No trabalho a gente encontra ou busca por essas referências também. Exato. Desde muito novo, desde quando eu era lá estagiário, enfim, eu procurava essas referências dentro do escritório. E muitas vezes ela era uma referência indireta, a pessoa não sabia que ela estava sendo essa referência para mim. Mas eu ficava muito antenado, porque se tinha uma pessoa em uma determinada posição, não necessariamente a posição que eu gostaria de ter um dia, mas que ela é bem-sucedida naquilo que ela faz, eu sempre procurei aprender, observar muito. O que ela faz de bom, de certo, que eu poderia absorver? O que ela faz, de repente, que eu não deveria nunca replicar? Né? Isso me acompanhou muito, isso me ajudou muito, essa capacidade de observação e de absorver essas pequenas dicas dentro do mundo corporativo, né? Esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tive esses anjos ao longo da minha carreira que me acolheram sempre muito bem, né? Eu tive pessoas muito importantes que me abriram portas, que acreditaram em mim, mas que, acima de tudo, sabiam o momento certo de puxar minha orelha. E uma coisa, Renato, que me ajudou muito, em um determinado momento eu não entendia dessa forma, eu sempre era muito mais cobrado do que os meus pares. E isso é histórico na minha carreira. Eu sempre era muito mais cobrado. E aí, conversando eventualmente com dois desses anjos que sempre tiveram ao meu lado, eles me diziam o seguinte: você tem um potencial enorme. Eu preciso cobrar de você além daquilo que você está entregando agora, porque eu sei que você pode entregar mais. Perfeito. Isso me ajudou muito. Essa pessoa que te ajuda a subir a régua. Em um determinado momento eu ficava triste. Eu falava, poxa, só comigo, fiz um baita de um trabalho aqui e tal, apresentei e ali a cor do botão não ficou legal, né? É tão pequeno a cor do botão perto desse todo, né? Do projeto, dessa iniciativa, dessa ideia que seja, mas eu passei a entender. E eu passei a entender que se eu queria dar o próximo passo, não importa se na área que eu estava ou em outra, eu tinha sempre que evoluir, não só no conhecimento técnico, não só no hard skill, mas também no comportamento, na atitude, né? E o soft skill ele é super importante para a gente conseguir se tornar mais completo, né? E hoje eu costumo dizer já há algum tempo que se eu puder replicar para uma pessoa o que eu já recebi desses anjos ao longo da minha carreira, eu já seria uma pessoa feliz. Que bacana.
Bruno, você está trazendo a mais pura realidade, né, de como que é a vida real, né, de uma vida executiva, de uma vida, né, de uma carreira como a sua. Muito bacana você trazer isso. Bruno, uma das coisas que a gente carrega muito dentro de nós, principalmente quando a gente chega muito longe, né, chega aonde possivelmente a gente nem imaginava que seria capaz, e não só no trabalho, mas como ser humano, como pai, como cidadão, né, ser humano. E a gente tem muito isso de querer retornar um pouquinho do que a gente recebeu na jornada para as outras pessoas. E uma das coisas que a gente pode fazer é deixar isso, essas reflexões, não um manual do sucesso, mas algumas dicas, alguns pontos de reflexão. É um momento da gente deixar uma mensagem para as novas gerações que estão chegando, que vão dar sequência naquilo que nós estamos fazendo. Que mensagem você deixaria para essas novas gerações? Eu deixaria uma mensagem, a primeira delas é acreditar. Minha mãe, eu tive isso em casa, né? Minha mãe sempre me fez acreditar que eu poderia fazer, que eu poderia chegar, que eu poderia desempenhar. Eu acredito muito que essas novas gerações, elas precisam crer nelas, acreditar no potencial que elas têm. Eu acho que essa é uma delas. A segunda é o aprendizado. A gente precisa sim se preparar, a gente precisa estudar. A gente vive hoje um momento onde todo mundo não tem muita paciência, né? Os vídeos são curtos, não existe mais o comercial no streaming, etc. E eu tenho essa dificuldade hoje olhando os próprios filhos, né? Às vezes entra um comercial ali, eles já querem, onde pula? Então eu falo muito, a gente precisa ter mais calma, a gente precisa ter mais paciência, a gente precisa entender que as coisas têm um longo prazo, não só hoje. Então, o se preparar, o estudar, ou se dedicar horas para aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento, é fundamental. E essa geração, ela precisa ter isso muito claro. A gente precisa continuar aprendendo, a gente precisa continuar estudando. Então, acreditar em si e se preparar, eu acho que são as duas coisas talvez mais importantes para as novas gerações que estão vindo por aí. Tá aí, Bruno Porte, que bate-papo bacana, uma história bonita, uma história feita com muito trabalho, com muito acreditar, né, com muito desenvolvimento pessoal, né, em superação. A régua, né, dos seus mentores sempre foi muito alta e tenho certeza que é por isso que nós temos o Bruno hoje como uma grande referência na nossa área de tecnologia, um grande líder e muito bacana poder estar ao seu lado. Bruno, ficaria aqui mais uma hora batendo esse grande papo, mas quero te agradecer, parabéns pela sua jornada e que esse conteúdo possa servir as pessoas, né, que se interessam pelo fabuloso mundo da tecnologia. Meu muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Renato. Um grande prazer. Valeu.